Rodrigo, vamos lá, nossa segunda aula, né? Dar continuidade aí ao curso sobre oração, né? Foi uma benção a primeira aula aí. Eu acredito que quem assistir vai ter várias ferramentas a mais aí de compreensão, né? Para compreender todo o propósito da oração. Nós vamos dar continuidade aí à nossa segunda aula. E aqui na segunda aula nós vamos dar mais 6 pontos, né? Quais são eles? 7º ponto. E tudo o que pedirem. 8º ponto. E não fiquem sempre repetindo. 9º ponto. Um só mediador. 10º ponto. Os demônios pedem. 11º ponto. Oração de joelhos. E 12º ponto. Orem continuamente. Então, esses são 6 pontos que nós vamos dar na segunda aula. Bem? Muito bem. Então, vamos lá. Ótimo. 7º ponto. E tudo o que pedirem. Vamos ver o slide. Versículo. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. A falta de compreensão disso gera um problema seríssimo. Porque a pessoa lê aqui, ó, e tudo o que pedis em oração, se credes, recebereis. Então tá. Eu quero uma Ferrari ou uma mansão. Oro, Senhor, em Pai Celestial, em nome de Jesus, me dê uma Ferrari, me dê uma mansão. Mas não acontece. E está aqui, Mateus 21, 22. Eu creio que eu posso receber. Mas não acontece. E ele disse tudo. Então, tudo eu não entendo as regras da oração. Tudo que pedires, como eu pedi ao meu Pai, como o Messias falou, Pai, seja feita a tua vontade. Ou seja, tudo que eu pedir em harmonia com a vontade do Pai Celestial, crendo, eu recebo. Mas tudo que eu pedir, crendo, em harmonia com a vontade do Pai. Então, tem pessoas que leem isso aqui, não, está aqui, ó, na Bíblia. Tudo que pedimos, crendo, receberemos. Tudo bem. Em nome de Jesus, Pai Celestial, me dê agora uma Ferrari e uma mansão. Ele disse tudo. Mas não é assim o texto. Texto sem contexto não passa de pretexto. Eu tenho que contextualizar tudo o que o Messias está dizendo tudo conforme eu pedi para o meu Pai. Seja feita a tua vontade. Tudo que esteja em harmonia com a vontade dele. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós estamos vivendo uma vida de conformidade, lutando contra a natureza adâmica, buscando obedecer a Bíblia, apesar de nossas fraquezas, nós nunca vamos pedir nada que seja contrário à vontade do Altíssimo. E aí, tudo o que pedimos será recebido. E aí nós entendemos o tudo. Vamos ver mais alguns versículos que nos ajudam a entender? Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Mateus 18, 19. Olha bem, mais um ponto que é distorcido. Ah, não. Também ele diz que se 2 de vocês concordarem na terra com um assunto, será concedido. Tudo bem. Eu e o Marcos concordamos que tem que aparecer R$1 milhão na nossa conta hoje. Eu concordo com isso, o Marcos concorda. Em nome de Jesus, Pai Celestial, R$1 milhão na conta do Marcos, uma na minha. Está aqui, ó. Tudo que 2 pessoas concordaram, eu faço. Aí a pessoa pega essa interpretação. Não, tudo bem, então eu pego um irmão, peço uma coisa, irmão, você concorda? Concordo. Em nome do Pai, do Senhor Jesus, Pai Celestial. Mas não é isso que o Messias está dizendo. Não é exatamente isso que ele está dizendo. Tudo que 2 pessoas que estiverem realmente em harmonia com a vontade de Deus pedir, será feito. Mas voltamos ao ponto. Se esses pedidos estiverem em harmonia com a vontade do Altíssimo. Então, se eu estou realmente cheio do Espírito Santo, e o meu amigo que está orando comigo está cheio do Espírito Santo, tudo que nós pedirmos
vai ser em harmonia com a vontade do Altíssimo. E aí a resposta vai ser sim. Então, muitas vezes, em algumas igrejas, eles usam esse texto para pregar a prosperidade financeira, o curanderismo. Está aqui, tudo que pedires. Vamos ler alguns versículos que nos ajudam a entender. Vamos lá? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4, 3. Então, olha bem, Tiago está explicando, dizendo, olha, claro, o Messias falou, tudo que pedides em oração recebereis. Mas então, se é tudo, por que a gente pede e não recebe? Porque estamos pedindo errado para esbanjar em nossos prazeres. Lembra do pedido de Ana? Senhor, me dê um filho, mas que eu vou consagrá-lo ao Senhor, eu vou dá-lo ao Senhor. Que seja um filho para mim, mas também para o Senhor. Lembramos do pedido de Jades? Tudo em harmonia com a vontade de Deus. Então, nós temos que ter em mente isso. Tiago diz, olha, vocês pedem, 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 nada recebe, porque pedem mal, pedem errado, pedem coisas que não estão em conformidade com a vontade do Altíssimo, para esbanjarem em vossos prazeres. Ou seja, pedidos extremamente egocêntricos, focado no ego, no eu, no materialismo desenfreado. Vamos lá? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6, 11. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, 8. Observe bem, o que é o pão para a mente judaica? O que é o pão para a mente judaica? É o básico. O pão para a mente judaica é o básico. Então, quando o Messias estava ensinando o básico, a gente tem que pedir com humildade. Né? Ele não diz o cheeseburger de cada dia nos deu hoje. É o pão, não é o mega lanche. O pão com 2 picanhas dentro nos dá hoje. Bem assadinho, mal passada, com um molhozinho ali para completar. É o pão. O que é isso? É que nós temos que pedir o básico para Deus. E olha o que Paulo disse a Timóteo, tendo com que comer e que beber, sejais por isso satisfeitos. Eu falo sempre isso para minha mulher quando ela entra numa loja de sapato. Ela entra numa loja de sapato e fala, amor, Paulo disse a Timóteo, tendo que comer e beber, estejais por isso satisfeito. Parece que a gente casou com uma centopeia. Tanto sapato tem que comprar, tem 2 pés só. Aqui ter 50 sapatos. Então, nós de pedir coisas egoístas. Muitas vezes, Deus nos dá pouca coisa mesmo, para ensinar a nós a viver com menos. Veja bem, se Deus está me dando pouca coisa, se Deus está dando pouca coisa para você, talvez Deus queira nos ensinar a viver com pouco mesmo. E se Deus quer nos ensinar humildade? Se Deus quer que a gente viva com pouco para dar exemplo, para dizer, olha, aquele servo de Deus vive com tão pouco e vive tão feliz. Eu já vi muitos exemplos disso na igreja. Pessoas dizem, nossa, aquele irmãozinho lá tem uma bicicleta só. Tem nada. Uma bicicletinha lá e mora de aluguel, mas vive tão feliz. Ele está servindo de exemplo. E se Deus quer que nós vivemos com menos, para podermos aprender a viver com menos, e também sermos exemplo para os outros, para mostrar com a nossa própria vida que não é um materialismo, que nós não precisamos ter uma mansão e uma Ferrari para ser. Essa é uma das regras da oração. Tudo que pedires, receberei. Tudo como o Messias pediu para o Pai Celestial, seja em conformidade com a vontade do Senhor. Então, quando nós pedimos e não recebemos, quer dizer que nós não estamos em harmonia com Ele. Veja bem, você, Marcos, que é pai, eu não tenho filhos, mas você sabe, um pai não gosta de falar não para um filho. Quando um filho pede uma coisa, se ele pede uma coisa certa, se ele pede uma coisa dentro da lógica, da humildade, que não seja uma coisa gananciosa, a maior alegria do pai é dizer sim. Deus também, o Pai Celestial tem a maior alegria de dizer sim para nós. Mas a gente chega diante dele com um pedido egoísta, distorcendo a palavra de Deus. Não,
Na Bíblia está escrito que tudo que eu pedir, ele vai atender. Então, você vai pedir uma coisa contrária à vontade dele, só para fazer o mal, e ele vai dizer sim. Deus não é um garçom que está ali para anotar nossos pedidos. Então, nós temos que ter isso em mente. O pão nosso de cada dia, o básico. Temos que pedir com mais humildade. Quer ver uma coisa? Abra o guarda-roupa. Nós vamos ver, nós temos mais roupa do que precisamos. Não precisa de muita coisa para viver. Hoje em dia, as pessoas, para ser felizes, querem ter 2 geladeiras, 3 televisão, 4 ar-condicionado, um guarda-roupa lá com 2.000 peças de roupa. O materialismo tomou conta. Se nós analisarmos, nós temos mais coisas na nossa casa do que a gente precisa para viver. Você só precisa de um prato, um garfo, uma faca para comer. E se não tiver, come com a mão. Agora, se nós analisarmos, é exatamente isso. A ganância, né? o inconformismo. Olha, você imagina se esse mandamento fosse cumprido, que Paulo, movido pelo Espírito Santo, determinou. Tendo que comer e que beber, estejais por isso satisfeito. Ele está baseando no Pai Nosso, o pão nosso. Ele está dizendo o básico. Mas, então, quando nós oramos, nós temos que fazer essa reflexão. Pega a lista de pedido que a gente faz e vê quantas coisas ali são básicas e quantas são voluptuárias, quantas são luxuosas, quantas são para alimentar o nosso ego. Muitas, né? Muito bem. 8. E não fiquem sempre repetindo. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus 6, 7 e 8. É importante entender que nós não devemos usar de vã repetição. Né? Muitas religiões hoje usam de vã repetição. Não devemos usar de vã repetição. A oração, o que é? O que é a oração? Aprendemos na primeira aula. Se algum aluno aí está começando na segunda aula, por favor, volte e assista a primeira. Não é para começar na segunda aula. Agora as pessoas vão ler Bíblia, ele começa no meio ou vai lá no Evangelho de João. Bíblia se começa em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Agora, observe bem. Ele está dizendo, não useis de vã repetição. Ou seja, a oração é um tefilá Adonai, falar com o Senhor, é falar. Como um filho fala com o pai? Ele fica repetindo, teu filho chega para você e diz assim, pai me dá uma bicicleta, 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 pai me dá uma bicicleta. Você vai falar, filho, você está louco? O filho que quer uma bicicleta, ele chega para você e fala, pai, eu queria uma bicicleta. Por quê? Por isso, meus amiguinhos têm, eu não tenho. Ele argumenta. É falar com Deus. A vã repetição veio do paganismo. Nós vamos ver isso. Veio do ocultismo, não da palavra de Deus. O Messias proibiu a vã repetição. Vamos ver lá? Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. 1 Reis 18, 26. Aqui é uma das provas que a vã repetição veio do satanismo, do ocultismo. Os falsos profetas de Baal ficou, veja bem, e clamaram. Eles ficaram praticamente o dia todo berrando e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Da manhã ao meio-dia clamando. Da onde vem a vã repetição? Do ocultismo, do paganismo. A vã repetição levanta a ira de Deus. Não é para ficar na vã repetição. Lembra, ó, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, como onipotente, ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Quando onisciente, ele sabe todas as coisas. E onipresente, ele está em todo lugar. Nós
nós lidamos com Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu estava dando uma palestra sobre os 4 mundos, 3 inimigos. Eu falei, sobre o ponto de vista divino, não existe privacidade nem intimidade. Que lugar que a gente vai que Deus não está? O que a gente pensa que ele não sabe? O que a gente sente que ele não sabe? O que a gente fala que ele não sabe? Sobre o ponto de vista divino, não existe privacidade e intimidade. O que a gente fez essa semana que Deus não viu? Esquece privacidade e intimidade. Ele sempre está lá. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, nós temos que ter em mente que a vã repetição é um afronto ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Porque ele próprio criou a cognição. E ele quer que a gente use essa cognição. É falar, é o tefilá Adonai. É falar com o Senhor. Não é usar vãs repetição. Não é pelo seu muito falar que será ouvido. Vamos lá. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Exemplo de como fazer. Veja bem, o Messias jamais ia dizer em Mateus 6, 7, não useis de vã repetição, e depois usar de vã repetição. Ele não diz vós repetis assim. Ele diz vocês orar assim, é um exemplo, não é para repetir Pai Nosso, não. Não é para ficar Pai Nosso que está no céu, santificado seja. O Messias não mandou repetir Pai Nosso. Quer ver uma prova disso? Os apóstolos ouviram isso diretamente do Messias. E os apóstolos entenderam que não era para repetir o Pai Nosso, era apenas um exemplo de como orar. Por quê? Porque nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nos 4 evangelhos, nós não encontramos nenhum momento os apóstolos repetindo o Pai Nosso ou ensinando. Veja bem, se o Pai Nosso fosse para repetir, então já cairia em contradição com Mateus 6, 7, que ele diz, não useis de repetição. Já cairia em contradição. Segundo, se fosse para repetir, se os apóstolos tivessem entendido que era para repetir, nós íamos encontrar nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, de Pedro, na carta de Judas, não Judas de Iscariotes, nós íamos encontrar na carta de Tiago, nós íamos encontrar no livro de Apocalipse, os apóstolos, no livro de Atos, os apóstolos ensinando a repetir o Pai Nosso. Pergunto, existe algum momento na Bíblia registrado que os apóstolos ensinaram a rezar o Pai Nosso? Nenhum. Imagina você conversando com Pedro, mas Pedro, por que você não ensinou o povo a rezar o Pai Nosso? Ele disse, porque não era para repetir, era um exemplo de como orar. Não é, Deus não falou vós repetis isso, não é para ficar repetindo. Eu vejo até em igreja evangélica, pessoas repetindo o Pai Nosso. É um exemplo de como orar. Pai nosso está no céu, vai orar, dirige primeiro ao Pai Celestial, Ele está no céu. Santificado seja o teu nome. Senhor, estamos aqui para santificá-lo. Busca a santificação na oração. Não é para ficar repetindo. Não foi isso que os apóstolos entenderam. Não foi isso que Yeshua, Jesus, falou. E nenhum momento, apesar de muitos gentios, não judeus, terem se convertido e entraram na igreja, nenhum momento, nenhum apóstolo ensinou a rezar Pai Nosso. Ficar repetindo. Isso é idolatria. É transformar o Pai Nosso numa vã repetição, contradizendo-nos o que o Messias falou logo em seguida, antes, Mateus 6, 7. Não useis de vã repetição. Então, é para repetir Pai Nosso? Não. Eu já vi igreja evangélica ensinando o povo a repetir Pai Nosso, transformando a oração do Pai Nosso numa vã repetição. É um exemplo de como orar. E foi isso que os apóstolos entenderam. Por isso, eles não ensinaram ninguém a repetir Pai Nosso. Nós não encontramos isso ensino nas igrejas. Mas nós encontramos hoje essa prática em algumas igrejas evangélicas. Porque jogaram fora as raízes judaicas. E criaram uma doutrina vazia das raízes judaicas, uma doutrina gentia, vazia das raízes judaicas, que conduz sempre ao caminho errado, uma interpretação errada. Ponto 9, um só mediador. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, 9.
Veja bem, não é nossa intenção pegar um revólver teológico e sair. A verdade deve ser explicada e dita. Eu não poderia dar um curso sobre oração sem explicar isso. Ele não disse Santa Rita de Castro que está no céu. Ele não disse São Pedro que está no céu. Virgem Maria que está no céu. É Pai Nosso que está no céu. É para dirigir a oração ao Pai. Você nunca viu os apóstolos dirigindo a oração a Maria. Você nunca viu um Messias ensinando a orar de outra forma. Primeiro você dirige a oração ao Pai. Maria, nossa, que está no céu? É Santo Antônio que está no céu? São Pedro que está no céu? Santo Tiago que está no céu? É Pai nosso. Há um só mediador. Olha, vou ser bem sincero. A pessoa chegar diante de Deus e dizer, mas eu lendo a Bíblia, eu entendi que era 2 ou 3 ou mais mediador. Meu filho, eu não te dei cognição, não sabia fazer conta? Um significa o quê, Marcos? O que significa um? Unitário. É 2? Não, um significa um, não é isso? Você é professor de matemática. Isso é unitário, né? Unidade, né? O aluno fala para você um. Exatamente. Então, nós não queremos pegar um revólver teológico e sair atirando nos outros. Mas transformar qualquer pessoa, Pedro, Maria, José, em um mediador, que eu posso orar para ele, essa pessoa vai levar minha oração ao céu, é idolatria. É idolatria. E levanta a ira de El Shaddai. Não tem base bíblica. Se tem, aonde ela está? Ponto 10. Os demônios pedem. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Mateus 8, 31, 32. Os próprios chedeiros, os próprios demônios, os anjos caídos, fizeram um pedido para o Senhor. Lembra? O que é oração, segundo a base bíblica? Tefilá Adonai, falar com o Senhor. Tefilá Hashem, falar com o nome. E os demônios estavam falando com o Messias. E eles fizeram um pedido. Permita que a gente vá para aqueles povos. E olha bem, Deus falou? Sim. Mas Senhor, o Senhor falou assim com os demônios? Sim. Por quê? Para mostrar até onde chega a sua misericórdia. Até um pedido dos demônios, o Messias atendeu. Isso demonstra o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é bondoso. Porque ele podia dizer, não. O que os demônios pediram para eles? Permita que a gente vá para os porcos. Qual foi a resposta do Messias? Sim ou não? Sim. Ele atendeu um pedido, uma oração, um tefilá. Eles falaram com o Messias. E a resposta ao pedido foi sim. Vamos ver outro exemplo? Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1, 11, 12. Então, Satanás faz um pedido para Deus. Ele está lá pedindo para Deus, Senhor, deixa eu tocar nele. A única coisa que o Shaddai fez foi colocar limite. Não, eu vou dizer sim, mas eu vou pôr limite. Matar ele você não pode. Tocar nele você pode. Ou seja, ele deu um sim para Satanás, com limite. Não, só que matar não pode. Para mostrar que realmente quem manda é ele. Mas veja bem, Satanás faz um pedido e a resposta é qual? Sim. Os demônios fizeram um pedido e a resposta foi qual? Sim. Então, isso demonstra a misericórdia de Deus, até onde chega o amor e a misericórdia dele. Ponto 11. A oração de joelhos. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Mateus 8, 2. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Mateus 15, 25. Então caiu de joelhos
e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Atos 7, 60. Aqui é um ponto muito importante, porque algumas pessoas, lamentavelmente, controladas por fanatismo religioso, afirmam, não, oração tem que ser de joelho. E aí eles usam esse texto, ó, tá vendo? Ó, Mateus 8 é um exemplo, Mateus 15 é outro exemplo, Atos 7 é outro exemplo. Nós vemos quantas vezes aqui, ó, de joelho, de joelho, de joelho. E muitas pessoas distorcem, dizendo, tá vendo? A oração tem que ser de joelho. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia mostrou que várias pessoas orou de joelho. Mas será que existe a exceção? Será que existe outras formas? Vamos ver, então. Vamos lá, Marcos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6, 5. Veja bem, o Messias está combatendo a hipocrisia aqui da oração dos fariseus, mas ele não diz para orar de joelho. E aí muitos usam isso aqui, você está vendo? Não pode orar de pé. Vamos ver os exemplos. Vamos lá, Marcos. Próximo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. João 11, 41. O Messias orou de pé. Se é pecado, se é errado orar de pé, se o que ele falou em Mateus 6, 5 é para orar só de joelho, então, mas ele orou de pé. Vamos ver outro exemplo. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Lucas 2, 28, 29. Simeão orou de pé, olhando para o bebê, o Messias, olhou para o Messias e Senhor. Vamos ver outro exemplo. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. 1 Samuel 1, 9 e 10. E Ana se levantou, ela orou de pé e Deus atendeu essa oração. Deus aprovou essa oração de Ana. Então, vamos lá. É errado orar de joelho? Claro que não. Seria uma insanidade espiritual falar isso. Agora, é errado também dizer que a oração tem que ser feita de joelho. Não é o que a Bíblia ensina. Nós temos vários exemplos de pessoas orando de pé, inclusive o próprio Messias orando em pé. Ana orando em pé, o Messias atendendo a sua oração. Agora, aí eu gostaria de tratar um ponto importante. A pessoa que está lá na frente tem que tomar um cuidado quando vai pedir para as pessoas orar de joelho. Porque, às vezes, a pessoa está lá conduzindo a igreja lá, foi chamado lá para fazer a apresentação, ou a pregação, enfim, ou até mesmo um pastor. Vamos nos colocar de joelho. Isso constrange a pessoa. E se a pessoa é uma pessoa de idade, já não está com problema de joelho, tem um problema na perna. Então, quando vai pedir isso, fala, olha, gente, se alguém aqui que se quiser pôr de joelho, mas se quiser ficar sentado, fique à vontade. Eu já fui em culto que a pessoa lá na frente dizendo, agora é o momento de oração, vamos juntar aqui de 2 em 2 e vamos nos pôr de joelho para orar ao Senhor. Aí você vê idoso, mas idoso, com dor nas pernas, lá enjoelhando de qualquer jeito, com dor, se mexendo. Isso é errado, porque você constrange a pessoa. Então, o correto é, quer orar de joelho no culto da igreja? Está com o microfone na mão, toma cuidado para não falar bobagem. Toma cuidado para não constranger as pessoas, para não trazer sofrimentos desnecessários. Se aqueles que quiserem se pôr de joelho, fique à vontade, mas se você não quer se pôr de joelho, tem algum problema na perna, não precisa falar de problema na perna. Fala, deixa à vontade. Eu já fui em culto que parece que se você não se pôr de joelho, o pastor vai tacar o microfone em você. Então, temos que tomar esse cuidado. Então, ponto. Precisa orar de joelho? Não. Se a pessoa quer orar de joelho, tudo bem. É errado orar de joelho? Claro que não. Temos vários exemplos. Errado é dizer que a oração tem que ser feita de joelho, e errado é a pessoa lá no público, lá com o microfone na mão, falar de uma forma que coage o outro a se pôr de joelho. Isso é errado. Vamos lá? 12º ponto. Orem continuamente.
orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Então, a palavra de Deus nos ensina a orar continuamente, a ter uma vida de oração. Agora, vamos entender isso. Orar quando levanta. Orar antes de comer um alimento, antes de se alimentar, na hora do almoço, na hora da janta. Orar na hora de dormir, isso não é ter vida de oração. Orar quando está apurado, um problema está surgindo, ó, Senhor, me ajuda. Isso não é ter vida de oração. Uma vida de oração é uma vida dedicada à oração. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas orando, mas quer dizer que você está em constante oração. Você ter uma lista lá, orar pelos irmãos, orar pelos familiares. Então, a palavra de Deus nos incentiva a termos uma vida de oração. Olha o que ele diz: orai continuamente, dedicai-vos à oração. Então, nós temos, sim, que nos dedicar à oração. Eu já vi pessoas dizer assim, sabe o que é? É que eu vou orar. Eu não sei, acaba meu argumento. Quando você não tem intimidade com uma pessoa, não tem muito o que falar com ela. Ou seja, se você está tendo pouco argumento para falar com o autismo, é porque você está tendo pouca intimidade com ele. Outra coisa, organizar uma lista. Tem tantos motivos para a gente orar. Agradecer pela saúde, agradecer pela nossa vida. E um outro ponto importante, agradecer mais e pedir menos. Eu conheço pessoas que a oração dele é 90% pedido e 10% de agradecimento. Então, fica aí uma dica aí, não estou querendo ser muito crítico, mas fica aí uma dica. Quando você acabar a oração, faça uma pequena reflexão. Quantos por cento daquela oração você orou lá meia hora? 30, vamos colocar 20 minutos. Está lá no teu quarto, lá, orou 20 minutos. Quantos por cento daqueles 20 minutos foi pedido e quantos foi agradecimento? Será que a gente está agradecendo pouco? Será que na nossa oração está sendo egocêntrico? E nós precisamos observar isso. Levar uma vida de oração faz parte da regra bíblica. Vamos lá. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6, 10. Tá, vamos ler os outros versículos e eu vou explicando. Vamos ler os outros 2. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Salmos 119, 164. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Salmos 55, 17. Observe bem. A Bíblia registra que Daniel orava 3 vezes por dia. Mas nos Salmos tem 7 vezes por dia e tem 2 vezes, pela manhã e à tarde. Então, esse é um ponto muito importante. A Bíblia diz que devemos ter uma vida de oração. Mas ela não diz quantas vezes por dia nós temos que orar. Qual é o correto? Eu já vi gente que fala assim, mas o correto é orar 7 vezes por dia, como o salmista aqui? Ou outra porção do Salmo que diz 2 vezes, manhã à tarde? Ou como Daniel, 3 vezes por dia? A verdade é que a Bíblia não diz quantas vezes você deve orar por dia. Não existe uma regra, ó, o correto é orar 3 vezes por dia. Ou 2, ou 7. Porque aqui, ó, nós vamos seguir Daniel 9, 10, 3 vezes por dia. Salmo 119, 120, 64, 7 vezes por dia. Ou o Salmo 55, verso 17, 2 vezes por dia. Manhã, tarde e manhã. E meio-dia, 3 vezes aqui. Qual que nós vamos seguir? Quais as regras? Então, a Bíblia não diz quantas vezes nós temos que orar por dia. A Bíblia nos estimula, através das Escrituras, somos estimulados a viver uma vida de oração. Sempre estar consultando o Senhor. Mas não existe uma regra de quantas vezes. Então, aí fica o ponto. Quantas vezes eu devo orar por dia? Biblicamente falando, vida de oração. Marcos, vamos fechar essa aula nesse tópico aí. Vamos fechar. Muito bem. Vamos fazer mais 6 tópicos aqui, né? Vou encerrar a aula e já volto para a nossa terceira aula. Shalom.